Bom dia a todos, a quem eu posso ainda não ter cumprimentado, se tenha juntado mais recentemente. É com enorme prazer que damos início à segunda edição do e-invoicing Experience. Este conceito tem vindo a ser feito pela Soft Safety recentemente, começámos agora há 2, 3 semanas atrás. Vamos ter um conjunto de webinars que vão dar resposta, muitas vezes, aquelas que são as questões do dia a dia das empresas, das entidades, das organizações, sobre este tema da faturação eletrónica, as suas exigências, os seus desafios. Hoje contamos com um tema que tem tido uma grande procura. Já não é a primeira vez que estamos a fazer este webinar ou com este âmbito. Hoje vamos falar da obrigação da faturação eletrónica e consequências jurídicas decorrentes do seu incumprimento. Muitas vezes nós sabemos que existe uma obrigatoriedade legal. Muitas vezes perguntam, ok, Diogo, mas há clientes que perguntam, então, mas e se eu não estiver pronto naquele dia, ou se eu não estiver pronto naquele mês? Percebermos um bocadinho quais são os riscos e quais são os impactos que isso pode ter nas nossas organizações, como emissores, como receptores de fatura eletrónica, públicos, privados, seja, um tema que é diário e que é claramente preocupante para todas as entidades. Tratando-se de um tema tão sensível e tão importante, contamos com especialistas para falarem deste tema connosco. Convidámos também para este webinar a PwC Academy, na nossa presenteou-nos aqui o Bernardo Cide, que eu vou já passar a palavra. Iremos também, à partida, contar com o Tiago Abad. Ele teve aqui um probleminha técnico, está a tentar juntar-se a nós, mas vou passar a palavra ao Bernardo para que ele possa também então dar aqui fazer aqui a sua apresentação e dar o pontapé de saída a este tema que estamos todos ansiosos por ouvir aí o que é que existem de novidades e de riscos que todos podemos ou não correr neste momento. Bernardo, força. Bom dia a todos. Vou começar então por partilhar aqui o slide inicial da apresentação e também circunscrevendo já aqui um pouco o tema, que aqui a obrigação de faturação eletrónica vai ser abordada no âmbito do Código dos Contratos Públicos e vamos então ver quais é que são as consequências jurídicas decorrentes do incumprimento dessa obrigação. Vale a pena então fazer esse ponto prévio, que tem que ver com a faturação eletrónica. Tem-se repartido em dois âmbitos. Existe um âmbito que está a ser prorrogado, está a ser alvo de prorrogações, atrás de prorrogações, que é no âmbito dos negócios privados, aquilo que é famoso como business to business, e essa obrigação tem vindo a ser prorrogada. Foi prorrogada no início deste ano pelo Secretário dos Assuntos Fiscais e temos então a obrigação do CCP, que consta desse código, que visa regular a execução também dos contratos públicos, não apenas a formação, e, como é óbvio, estando os operadores a contratar com a administração pública, há certas regras que têm que ser respeitadas e o legislador europeu, porque esta obrigação decorre da transposição de uma diretiva europeia, teve por necessário que esta obrigação fosse também estendida às relações entre a administração pública e os operadores privados. Nós vamos ter aqui esta agenda, que vamos primeiro abordar o âmbito objetivo da obrigação. O que é esta obrigação de faturação eletrónica? De um lado, isto é, a emissão da fatura eletrónica, e do outro, o que é o processamento, como é que eu posso receber uma fatura eletrónica, se eu estou obrigado a ter um mecanismo específico que permita receber estas faturas que são emitidas. Depois, o âmbito subjetivo, quem é que são as partes nesta obrigação, e depois vamos passar para o conteúdo da obrigação e para o modo do seu cumprimento, que também está regulado. Nós temos também depois passar para os riscos do incumprimento necessariamente. E nós vamos analisar 3 situações tipo e depois vamos então para as nossas considerações finais.
Nesta fase inicial, nós analisamos o âmbito objetivo da obrigação. Ela é aplicável na execução dos contratos públicos e aqui vale a pena, como sempre temos feito nestas formações, e muitas das vezes as pessoas têm feito essa ressalva por chat ainda antes de nós a fazermos, é que esta obrigação não é aplicável aos contratos que tenham sido celebrados na sequência de um ajuste direto simplificado. Isto é claro, estamos a falar de um ajuste direto simplificado, é aquele que pode ser celebrado por adjudicação a uma fatura ou um documento equivalente até ao valor de 5.000 euros. E depois também temos a exceção para os contratos declarados secretos ou acompanhados de medidas especiais de segurança que, embora não sejam comuns, têm relevância e por causa dessa sua qualidade de serem secretos ou de necessitarem destas medidas especiais de segurança, estão isentos do cumprimento desta obrigação os operadores que neles forem parte. Depois temos, então, o âmbito subjetivo da obrigação. E talvez aqui seja a parte mais interessante para as pessoas que nos estão a ouvir, porque é quando nós olhamos para este slide e para as entidades que aqui estão elencadas, que nós percebemos se somos ou se não somos obrigados a respeitar esta norma. E nós temos primeiro a vertente do contraente público. O contraente público tem algumas figuras que são típicas e que todos nós conhecemos, como é o exemplo do Estado, nas suas várias vertentes, quer seja no seu sentido estrito, quer seja através das regiões autónomas, das autarquias locais. Depois temos os institutos públicos, entidades administrativas independentes, como é o caso da entidade reguladora dos serviços energéticos, como é o caso também das entidades reguladoras para as águas e resíduos. Temos também a ANACOM para as comunicações. Temos algumas entidades administrativas independentes que têm este estatuto para que possam regular e fiscalizar mercados setoriais. Temos também o Banco de Portugal, que merece o seu destaque autónomo, e temos fundações públicas e associações públicas. No caso das associações públicas será mais fácil destacar aquilo que são as ordens profissionais, que têm este estatuto de associações públicas. E depois temos, naturalmente, as associações dos quais façam parte estas entidades que estão acima elencadas. Por vezes temos associações que perseguem determinados objetivos e que têm como associado um município ou um instituto público. Para quê? Para que possam prosseguir aquele fim em específico. E quando essas associações tenham esses associados e sejam maioritariamente financiadas por estes, ou estejam sujeitas a um controle de gestão, ou há um terceiro requisito, ou uma terceira condição, que é serem designados diretamente ou indiretamente a maioria dos titulares de um dos seus órgãos sociais, esta também será uma figura abrangida ou inserida nesta qualidade de contraente público e, portanto, suscetível da aplicação ou da obrigação de emitir ou de receber faturas eletrónicas. Depois temos uma figura mais sui generis e que tem que ser averiguada caso a caso. Temos o caso dos organismos de direito público, que basicamente, se nós olharmos para o último, para as associações e para o critério em que sejam maioritariamente financiadas ou estejam sujeitas a um controle de gestão ou sejam designadas direta ou indiretamente a maioria dos titulares de um dos seus órgãos sociais, o critério aqui é bastante semelhante. Acrescento um critério que é prosseguir um interesse geral que não esteja submetido à concorrência ou à lógica de mercado. Quando nós tenhamos uma entidade que não esteja submetida à concorrência nem à lógica de mercado e prossiga um interesse geral e ainda seja maioritariamente financiada por uma entidade adjudicante, que são aquelas que estão do lado esquerdo, ou esteja sujeita ao controle de gestão, ou seja designada direta ou indiretamente a maioria dos titulares de um dos seus órgãos sociais por uma destas entidades adjudicantes, ela será um organismo de direito público. Mas não basta ser um organismo de direito público para ter que receber e processar as faturas eletrónicas. Também é necessário que o contrato por si celebrado seja, por vontade das partes, qualificado
como contrato administrativo ou submetido a um regime substantivo de direito público. Neste caso, contratos administrativos são aqueles que estão previstos no próprio CCP como tal, mas depois temos alguns regimes substantivos de direito público, como seria o transporte de passageiros, como outros regimes que têm uma regulação de direito público. E quando assim seja, e tenhamos cumuladas estas condições, também estaremos perante um caso em que se aplica a obrigação de emissão ou de recepção e processamento de faturas eletrónicas, como vamos ver mais à frente. Também há o caso, como não poderia deixar de ser, das associações das quais façam parte estes organismos de direito público e entidades adjudicantes. E neste caso, também há a condição de serem maioritariamente financiadas, estarem sujeitas a um controle de gestão ou serem designadas diretamente ou indiretamente a maioria dos titulares de um dos seus órgãos sociais. Para que também possamos aqui ver órgãos sociais, nós temos, por norma, órgãos diretivos, como é o caso de um conselho de administração, temos um conselho fiscal, temos órgãos que são necessários ao funcionamento dessas associações e que, por decorrência ou dos estatutos ou decorrência da lei, podem estar sujeitas a uma nomeação ou uma designação por parte desses organismos de direito público ou por parte de entidades adjudicantes. Por fim, temos a aplicação desta obrigação a todas as entidades que, independentemente da sua natureza pública ou privada, celebrem contratos no exercício de funções materialmente administrativas. Aqui o exemplo mais paradigmático será, por exemplo, uma entidade que realiza certificações ou credenciações de outras entidades, que é uma função materialmente administrativa e que, portanto, esta entidade, tendo este poder ou atribuído por lei ou delegado por uma entidade pública, terá então esta sujeição nos contratos que celebre no exercício dessas funções a obrigatoriedade de aplicação ou de adoção dos mecanismos de faturação eletrónica. Temos então, do outro lado do âmbito subjetivo, o co-contratante, que é a contraparte do contraente público no âmbito de um contrato público ou administrativo e que, por norma, é o responsável pela prestação, pelas prestações que constituem o objeto do contrato. É o designado fornecedor da administração pública. Por exemplo, numa empreitada de obras públicas, o dono de obra será o contraente público que contratou a obra e o empreiteiro será este fornecedor da administração pública, este co-contratante que irá executar as prestações que constituem o objeto do contrato. E nós aqui temos os operadores económicos privados, na maioria das vezes, temos microempresas, pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas, temos uma variedade de empresas que são, então, também por causa da sua dimensão, qualificadas por lei como tal, mas também temos, de outro lado, as entidades públicas co-contratantes, entidades públicas que prestam serviços a outras entidades públicas. Então, aquela que presta a prestação, se deve passar esta redundância, objeto do contrato, aquela que é o fornecedor, pode ser uma entidade pública co-contratante e, portanto, ela assumir-se-á na relação jurídica como tal. E a verdade é que aqui nós tivemos uma situação interessante e que, na altura, nós demos um webinar há alguns meses, em março e em maio, em que a obrigação estaria completamente em vigor, em que a faturação eletrónica teria que ser aplicada nos casos que tivemos a ver, mas, por decreto-lei, neste caso, se quiserem registrar o decreto-lei 54/2023, de 14 de julho, que veio alterar o decreto-lei 111b de 2017, que tinha vindo então introduzir a faturação eletrónica como obrigatoriedade para todos os operadores a partir de 31 de dezembro de 2022, ou seja, a partir de 1 de dezembro de 2023, porque até 31 de dezembro de 2022 poderia adotar-se
ou utilizar mecanismos diferentes de faturação eletrónica para além daqueles previstos na lei, nós tivemos uma prorrogação. Tivemos uma prorrogação que vai estender apenas para as micro, pequenas e médias empresas, podendo estas, até 31 de dezembro de 2023, utilizar mecanismos diferentes de faturação eletrónica. Aqui nós não podemos... Já fizemos a distinção entre aquilo que é o pelouro do direito fiscal, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e também temos, então, o pelouro do Código dos Contratos Públicos. Dentro deste pelouro do Código dos Contratos Públicos, esta prorrogação do prazo não se aplica às grandes empresas, àquelas empresas que não são qualificadas como micro, pequenas ou médias empresas. Para essas empresas que estão a executar contratos públicos, a faturação eletrónica é obrigatória. E, neste caso, é necessário tomar as diligências adequadas para o cumprimento desta obrigação. No caso das microempresas pequenas e médias, estamos a falar de um período que é concedido para que elas se possam adequar a sua contabilidade, os seus softwares de faturação, para poderem cumprir com esta obrigação. Olhando agora para o conteúdo da obrigação e o modo do seu cumprimento. Do lado do co-contratante. Do lado do co-contratante, nós temos a obrigação de emitir faturas eletrónicas. Quer este co-contratante seja um operador privado, como vimos, quer seja uma entidade pública co-contratante. E nós temos elementos obrigatórios que, sempre que aplicáveis, no âmbito do contrato, devem constar dessa fatura. Portanto, o mecanismo de faturação eletrónica que nós implementamos nas empresas privadas, naqueles que vão ser os co-contratantes, devem possibilitar a identificação destes elementos, os quais são, e estão previstos no CCP, os identificadores do processo e da fatura, período de faturação, informações sobre o co-contratante, informações sobre o contraente público, informações sobre a entidade beneficiária, informações sobre o representante fiscal do co-contratante, a referência do contrato, os totais da fatura. Eu destaco estes porquê? Porque estes, naturalmente, se vão aplicar sempre. Não conseguimos figurar nenhum caso onde, ou raros serão, embora em alguns períodos a informação sobre o contraente público possa coincidir com informações sobre a entidade beneficiária e as informações sobre o co-contratante possam coincidir com informações sobre o representante fiscal do co-contratante, elas têm que constar em todas as faturas emitidas. Mas depois temos alguns que nós conseguimos entender que nem sempre são aplicáveis, como é o caso de condições de entrega. Por vezes elas não estão previstas no contrato. Temos instruções de pagamento. Por norma, elas podem não estar previstas no contrato e remetermos para a norma geral que também está prevista no Código dos Contratos Públicos. E pode ser também que não existam ajustamentos e encargos ou informações sobre rúbricas da fatura. Na verdade, aqui as rúbricas da fatura, regra geral, se for uma entidade pública, no sentido daquela entidade adjudicante mais tradicional, terá sempre as rúbricas da fatura. No entanto, em outro tipo de entidade adjudicante, pode ser que esta não se verifique. Por outro lado, temos que abordar uma questão mais funcional das faturas eletrónicas. Por decorrência do Decreto-Lei que veio instituir esta obrigação, a ESPAP foi declarada a entidade competente para definir os parâmetros da faturação eletrónica. E então nós temos uma norma que foi aprovada então pela ESPAP. Nós temos, neste caso, se quiserem também apontar, nós temos como preponderante para a funcionalidade da ESPAP o Decreto-Lei número 123/2018, de 28 de dezembro, que definiu o modelo de governação para a implementação das faturas eletrónicas nos contratos públicos. E é aí que a ESPAP, a entidade dos serviços partilhados na administração pública, que é o Instituto Público, surgiu como a entidade responsável pela coordenação na implementação
da faturação eletrónica, especialmente para os contraentes públicos e para as entidades públicas co-contratantes. E neste caso, competiu também em emitir os requisitos técnicos e funcionais que suportam a referida implementação. Isto é importante porquê? Porque, sendo a entidade dos Serviços Partilhados da Administração Pública, a ESPAP, responsável por esta função, ela vai definir a representação sintática onde as entidades públicas, quer sejam co-contratantes, quer sejam contraentes públicos, vão receber ou emitir faturas eletrónicas. Neste caso, estamos a falar do CIUS-PT, é uma representação sintáxica do CIUS-PT para o BL 2.1, versão 2.1.1, de 26 de fevereiro de 2021. Sabemos que a ESPAP se encontra a desenvolver outra representação sintática mais avançada. Esperamos que possa ser publicada em breve, mas terão sempre acesso a esta informação no site desta entidade. Neste caso, teremos também o contraente público. Enquanto os co-contratantes estão obrigados a emitir faturas eletrónicas, nós temos a outra parte, o contraente público, que está obrigado a receber e processar estas faturas eletrónicas. Portanto, do lado do contraente público está a obrigação de adotar um mecanismo, uma solução, que lhe permita receber e processar as faturas que são emitidas pelo co-contratante. E nisto, nós temos então as soluções fornecidas pela ESPAP. A ESPAP está obrigada a desenvolver e a fornecer uma solução de faturação eletrónica. Ela é de adesão obrigatória para aquelas para a administração direta, para as entidades que estão na administração direta do Estado e para os institutos públicos. A administração direta do Estado, estamos a falar do Estado num sentido estrito e em todas as suas direções gerais, em todas as suas entidades que têm autonomia para contratar. E depois temos também aquelas que podem aderir voluntariamente a essa solução que foi desenvolvida pela ESPAP. No entanto, essas entidades que estão apenas obrigadas a adotar uma solução de faturação eletrónica podem não aderir àquela que é da ESPAP e aderir a outras soluções que sejam compatíveis com esta representação sintática que estava prevista no slide anterior, que é, resumindo, o CIUS-PT. A adoção desta solução fornecida pela ESPAP é feita através de contrato de adesão celebrado com a ESPAP e comumente também entre os privados. Se eu for contratar com uma entidade, como é o caso da Safety, muitas vezes também poderemos estar num contrato que é do tipo de adesão, que tem cláusulas gerais às quais apenas se adere e depois pode haver outro tipo de modalidades. O que importa é que, neste caso, haja esta compatibilidade não só jurídica, mas funcional com aquilo que é determinado pela ESPAP. Nós temos então, por um lado, e agora passando àquela que é, a meu ver, a parte mais interessante, as consequências jurídicas do incumprimento. Porque se nós temos uma obrigação, e para que essa obrigação seja necessária de implementar, para que não seja uma norma em branco, ela terá que ter consequências jurídicas para o seu incumprimento. E nós temos um primeiro caso típico, que é a emissão e envio pelo co-contratante de uma fatura desconforme ao disposto no artigo 299b do CCP, que é o que prevê a obrigatoriedade da adoção do mecanismo de faturação eletrónica. E nós depois, dentro disto, temos que distinguir dois casos. O primeiro é o que está à nossa esquerda. É um caso em que o contrato não prevê especificamente esta necessidade, esta obrigação de adoção da faturação eletrónica. Então, nós neste caso estaremos não perante uma inobservância ou um incumprimento de uma norma contratual, mas sim perante o incumprimento de uma obrigação legal, de uma obrigação que decorre da lei. Neste caso,
e por decorrência legal e dos princípios da boa-fé na relação contratual, o contraente público deve notificar o co-contratante para o cumprimento da obrigação de emitir a fatura em conformidade dentro de um prazo razoável. E, em última instância, se esta obrigação não for cumprida de forma adequada, o contraente público não deverá, isto seria um conselho legal, por questões que já vamos ver mais à frente, não deverá proceder ao pagamento desta fatura. Portanto, neste cenário, por incumprimento por parte do co-contratante, o co-contratante não veria os seus serviços pagos até adequar o seu sistema de faturação e emitir uma fatura eletrónica em conformidade com o legalmente estabelecido. Depois temos o caso que está à nossa direita. O caso que está à nossa direita é um contrato que prevê essa cláusula específica que obriga a emitir faturas eletrónicas e a recepcionar por contrapartida. Nós temos a inobservância de uma obrigação contratual, neste caso, e, portanto, temos novamente a obrigação, e neste caso agora, não só decorrente do princípio da boa-fé, mas é algo que consta, uma obrigação que consta diretamente do Código dos Contratos Públicos, temos uma notificação para o cumprimento dentro de um prazo razoável. Em última instância, ou em primeira instância, temos o conselho de não pagamento da fatura até que ela seja emitida em conformidade, mas também podemos ter um segundo caso em que o contrato prevê a aplicação de penalidades de natureza pecuniária, isto é, um valor, um montante que é aplicado como sanção, e, em última instância, estas penalidades são aplicáveis e podem resultar na resolução sancionatória do contrato quando atinjam uma percentagem do valor contratual significativa. Outra questão que tem que se ter em consideração é que, quando esta resolução sancionatória do contrato acontece, que será, em verdade, vale a pena dizer excepcional, mas que poderá acontecer em alguns casos, ela poderá explotar uma situação de impedimento de concorrer, de ser candidato ou de integrar qualquer agrupamento no âmbito de procedimentos de contratação pública. Porque é isso que está previsto para entidades que tenham acusado deficiências significativas ou persistentes na execução de pelo menos um contrato público anterior nos últimos 3 anos, tendo tal facto conduzido, como vimos, à resolução desse contrato por incumprimento, ao pagamento de uma indenização resultante do incumprimento, à aplicação de sanções que tenham atingido os valores máximos legalmente aplicáveis ou outras sanções equivalentes. Nestes casos, o co-contratante tem que ter muita atenção e muito zelo e diligência no cumprimento do contrato e deve, antes de entrar nessa relação jurídica e contratual, adequar os seus mecanismos de faturação eletrónica ao legalmente previsto. Isto é importante porque é um conselho, neste caso, será mesmo um conselho jurídico, não se trata apenas de a celebração do contrato, muitas vezes trata-se quando nós vamos concorrer a um procedimento de contratação pública, devemos adequar a nossa empresa, adequar a nossa associação, adequar a nossa pessoa coletiva às necessidades legais. Muitas das vezes é ter a conta ou fazer a inscrição na plataforma eletrónica que nos permite apresentar proposta, outras vezes é adquirir os selos temporais para poder, então, apresentar a proposta, mas também temos que olhar para as obrigações, não apenas na formação do contrato, mas para as obrigações que impendem na fase de execução do contrato e a obrigação de adoção de mecanismos de faturação eletrónica, em conformidade com o que está legalmente estabelecido, é uma obrigação que impende sobre o co-contratante. Nós temos então outra situação típica, que é o que é que acontece se não houver o pagamento pelo contraente público de uma fatura com fundamento na desconformidade. Na situação que nós vimos há pouco, o conselho seria o não pagamento. Então nós estamos a falar de uma fatura que foi apresentada
em desconformidade com o artigo 299b, número 3 do CCP, que é o que permite estabelecer um modelo de faturação eletrónica, e estando esta fatura em desconformidade legal e, portanto, sendo inválida, ela não é apta a explotar no lado do contraente público a obrigação de pagar. Neste caso, como já vimos, neste caso, o co-contratante teria que notificar para o cumprimento dessa obrigação, mas, no entanto, não deveria proceder ao pagamento sob pena da situação que nós vamos ver de seguida, que é o terceiro exemplo, que é o que é que acontece se for o contrário, se em vez de não pagar, proceder ao pagamento de uma fatura que é inválida. E quando uma fatura inválida é paga, nós estaremos perante um incumprimento de normas, de regras, que estão sujeitas à fiscalização de determinadas entidades, como é o caso mais premente do Tribunal de Contas. Nós, quando temos um pagamento deste tipo de faturas, nós temos normas que prevêem a sanção por parte do Tribunal de Contas, como, por exemplo, se uma entidade violar normas sobre a elaboração e execução de orçamentos, bem como assunção, autorização ou pagamento de despesas públicas ou compromissos, ela estará sujeita à aplicação de uma multa por parte do Tribunal de Contas. Isto consta, como não poderia deixar de ser, da organização e processo do Tribunal de Contas. Mas, dentro da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas e dentro da responsabilidade financeira, nós temos a responsabilidade reintegratória, aquela que obrigaria os responsáveis a reintegrar as quantias que foram indevidamente pagas, e teríamos a sancionatória. Dificilmente nós estaríamos perante um caso de responsabilidade financeira reintegratória, porque os casos de pagamento indivíduo são excepcionais. Isto é, como o serviço efetivamente tinha sido prestado pelo co-contratante, o pagamento seria devido por parte do contraente público. No entanto, depende da emissão de uma fatura em conformidade com os requisitos legais. Mas no caso da responsabilidade financeira sancionatória, nós teríamos ou estaríamos perante uma situação em que seria passível de aplicação de responsabilidade por parte do Tribunal de Contas. Porque, efetivamente, o Código dos Contratos Públicos não é apenas um código que prevê normas estritamente aplicáveis à contratação pública e à execução de contratos públicos, mas tem normas que têm um caráter ou um âmbito de aplicação ao nível da realização da despesa pública. Não se trata apenas, e tão somente para que não fiquem com essa ideia, desta obrigação de emitir faturas eletrónicas, que tem claramente uma implicação na realização da despesa pública, como podemos ver aqui no caso de violação de normas sobre a elaboração e execução de orçamentos, mas na verdade é a segunda parte da norma que importa, que é a assunção, a autorização ao pagamento de despesas públicas, a violação das normas que regulem esta matéria. Mas temos também, por exemplo, normas em relação ao fracionamento de despesa. Se nós formos, neste caso, apenas aplicável às entidades adjudicantes, se nós formos aos artigos iniciais do Código, nós temos normas que prevêem que a despesa pública não pode ser fracionada, ou o valor do contrato não pode ser fracionado, de modo a contornar as regras da contratação pública. Temos outro exemplo de uma norma com implicações e com um âmbito na realização da despesa pública. E neste caso, estaremos, portanto, perante a responsabilidade financeira sancionatória que vai ser aplicada não só à entidade, mas aos responsáveis dentro da entidade, aqueles que foram responsáveis pelo pagamento, por autorizar esse pagamento, por aconselhar a esse pagamento
essas pessoas será possível, através do processo que se desenrola contra o Nacional perante o Tribunal de Contas, o apuramento dessa responsabilidade financeira e a aplicação em concreto aos responsáveis por essa infração. Esta era a nossa apresentação. Passamos só aqui uns slides finais. Nós fazemos parte da CCR Legal, como foi apresentado, e somos também parte da PwC Academy como formadores. Nós temos, para além da nossa área de Direito Público, que também integra a parte de proteção de dados, temos outras áreas que poderão consultar no nosso site. Esta é a equipa alocada ao Direito Público. Neste caso, o Tiago Abado, que hoje estaria aqui presente comigo, por problemas técnicos não pôde estar, e acreditamos efetivamente que podemos aconselhar também neste âmbito da faturação eletrónica, da contratação pública e da execução dos contratos públicos. É por isso que também temos colaborado com a Safety nestes webinars para alertar, e acho que é parte da componente de interesse público de um advogado e de uma sociedade de advogados, alertar os operadores económicos para o cumprimento das obrigações legais. Bernardo, muito obrigado. Como sempre, a trazer aqui temas interessantes e fundamentais aqui para o dia-a-dia dos operadores económicos e das entidades. Vamos abrir desde já aqui o espaço a perguntas, por isso sintam-se à vontade de colocar no chat questões que possam ter o Bernardo, para mim, obviamente, para a PwC Academy, para a Safety, estejam totalmente à vontade. Temos ainda aqui alguns minutos, 15 minutinhos, em que podemos perfeitamente aproveitar para responder aqui live às questões que possam ter. Vou dar aqui um minuto ou dois para ver se aparecem questões. Normalmente nestes temas a maioria são para ti, Bernardo. Isso. Sim. Se calhar vale a pena esclarecer algumas em avanço, que justamente uma delas, que nós notámos que foi colocada no webinar de maio. Okay. E deste lado, olhar para a posição de muitos que nos estão a ouvir, que é a posição do operador privado, daquele que presta serviços à administração pública, e que muitas das vezes quer emitir faturas eletrónicas, mas é a entidade pública que ainda não está preparada para as receber. E como é óbvio, agora, neste caso, nós temos, para que nós não nos percamos nas minudências, que é a prorrogação para as pequenas, médias e microempresas. Nós temos também que abordar a big picture. Para a maioria das entidades, esta obrigação está em pleno vigor, incluindo para as entidades públicas que são contraentes públicos. Elas estão efetivamente obrigadas a receber e a processar faturas eletrónicas. Se elas incumprirem essa obrigação, se elas não estiverem preparadas para receber a fatura eletrónica, pode dar-se um caso de incumprimento por parte das entidades públicas e não por parte do contratante. Aí, muitas das vezes, a fatura terá que ser... terá que haver um processo que corre junto dos tribunais para executar esse documento, para que o tribunal declare, ou condene, neste caso, declare em condenação, neste caso, o contraente público no pagamento daquela fatura, independentemente de ter ou não um mecanismo para processar estas faturas. É importante não esquecer que eles estão obrigados a receber e a processar essas faturas eletrónicas. E se não tiverem adequado o seu sistema de faturação a tempo, a responsabilidade é desse contraente público e não deve ser o co-contratante responsável e não deve estar inibido de receber o pagamento. Ok, obrigado. Já estaríamos à espera. Exatamente, aqui, força. A faturação eletrónica é obrigatória entre duas entidades privadas. Efetivamente, isso está pensado ao nível de política fiscal em Portugal e na União Europeia. No entanto, essa obrigação foi prorrogada e tem sido prorrogada. Está agora em discussão, foi apresentado o Orçamento de Estado para o ano 2024. Teremos com certeza novidades acerca deste tema,
quer seja por normas de execução do Orçamento de Estado, quer seja através de despacho do gabinete responsável no governo. No entanto, temos mesmo que esperar. Neste momento ela não é obrigatória entre privados, a não ser que decorra do próprio contrato. Temos sempre esse tipo de situações. As entidades podem dizer que, ao abrigo deste contrato, é um exemplo, as entidades se comprometem ou estão obrigadas a emitir faturas eletrónicas, mas não é o caso, não é aplicável a todas as relações. Depois temos aqui uma pergunta a seguir. Bom dia, uma pequena empresa no âmbito do fornecimento obriga a contratação pública, pode enviar a fatura em PDF simples ou tem obrigatoriamente que enviar em formato eletrónico a partir de janeiro de 2024? Como esta pergunta é a mais adequada, talvez aqui, porque efetivamente, a partir de janeiro de 2024, com a informação que temos hoje, será obrigatório a emissão de fatura eletrónica. Excepcionamos aqueles 2 casos que falámos ao início. Se for um ajuste direto simplificado, isto é, se o contrato que foi celebrado foi precedido de um ajuste direto simplificado, aquele que vai, por norma, até 5.000 euros, não será necessário a emissão da fatura eletrónica. Poderá ser uma fatura em PDF simples, poderá ser uma fatura que é gerada por um sistema de faturação que não cumpre os requisitos do artigo 299b do Código dos Contratos Públicos. No entanto, para todos os contratos que não estejam ao abrigo desta exceção, a partir de 1 de janeiro de 2024, terão que ser emitidas faturas eletrónicas em conformidade com não só o que está disposto no artigo 299b do Código dos Contratos Públicos, mas de acordo com o modelo que está aprovado para a emissão dessas faturas. Já agora, complementar só aqui também, Bernardo, que é, e é engraçado ver as duas perguntas que foram feitas e nota-se aqui a tendência que este tema está a tomar. Efetivamente, se olharmos para países vizinhos, Espanha, França, Itália, as legislações já estão a caminhar, em alguns países já foram mesmo publicadas, legislação onde torna a fatura eletrónica, o EDI, a troca eletrónica de dados, como obrigatório não só para o B2G, não só para a faturação eletrónica à administração pública, mas também entre empresas, ou seja, daí eu achar que as duas perguntas foram extremamente úteis porque mostram a tendência que a nível da União Europeia se está a tomar neste caso. Por isso é uma coisa que mais ano, menos ano, acaba de uma forma global, nomeadamente entre B2B e B2G, ser um caminho. Não existe aqui Sim, grande forma de fugir. com certeza. E antes de responder à pergunta que agora foi colocada, vale a pena refletir sobre, até mesmo nos contratos públicos, isto é uma imposição legal de uma diretiva europeia. Ela carece de transposição para o ordenamento jurídico nacional, mas as razões apresentadas fazem sentido tendo em conta o mercado europeu. A faturação eletrónica e termos estes elementos comuns em todos os Estados-membros permitem acelerar e alargar o mercado de fornecedores de uma administração pública. Esse é o objetivo. O objetivo é caminhar para um mercado que efetivamente é livre e que não coloca barreiras a outros Estados-membros, ou fornecedores de outros Estados-membros. Então, passando aqui à pergunta se até 31 de dezembro de 2023 não é obrigatória a emissão de faturação eletrónica, que seja emitida por uma empresa privada a uma entidade pública. Como estávamos a dizer há pouco, não é bem assim. Se não estivermos perante uma microempresa, pequena empresa ou média empresa, efetivamente é obrigatória a emissão de faturas eletrónicas. A obrigação está em vigor, o prazo só foi alargado para as micro, pequenas e médias empresas. E as entidades públicas co-contratantes. Mas que neste caso, creio que não estamos numa situação dessa, uma situação muito específica, que são entidades públicas a prestar serviços a outras entidades públicas. Já temos aqui. Não, era exatamente, foi a última pergunta. Sim, e cada vez se nota mais essa preocupação em relação também àquilo que estávamos a dizer há pouco, a nível da própria
da transposição da diretiva comunitária, cada vez mais já se nota, e nós estamos a notar também essa procura, que é as empresas portuguesas que têm operações fora de Portugal, a procurarem soluções de invoicing para dar resposta às necessidades em Espanha, dar necessidade às respostas em França, Claro. em Itália, em outros países, ou seja, ter um processo centralizado em Portugal e que lhes permita chegar às várias geografias onde operam. Isto tem sido também interessante acompanhar esta evolução deste processo um bocadinho mais globalmente. Sim, agora pegando aqui na última questão que foi colocada, e até fomos sinalizados para não nos esquecermos. Exatamente. Depende, nós temos que analisar sempre a situação no âmbito correto. Neste caso, se tivermos por ano, isto para as pessoas que não estão a ler, a questão é, no caso de uma fatura ou recibo de seguros, que é só obrigatoriamente emitida após o pagamento, como se enquadra aqui a figura da fatura eletrónica na contratação pública. Se nós estamos perante um contrato público, isto é, se por exemplo foi uma entidade pública que abriu um concurso para a celebração de um contrato de seguro, seria uma situação bastante sui generis, para a celebração de um contrato de seguro e que efetivamente estamos ao abrigo de um contrato público, é obrigatória a emissão de faturas eletrónicas. No entanto, se estivermos perante a situação que é mais comum, que é um privado que necessita de contratar um seguro para efeitos de contratação pública e que é um privado, portanto, que é um fornecedor da administração pública e recorre a uma empresa de seguros para contrair esse seguro, aí ainda não é aplicável, porque é uma relação B2B, business to business, e não uma relação direta com a administração pública no âmbito de um contrato público. Não sei se esclareci. Espero que sim. Entretanto, ver se temos aqui mais alguma questão. Também, por alguma razão, se houverem questões adicionais que por algum tema não tenham colocado aqui e queiram ver esclarecidos, também enviem-nos que nós podemos depois responder. Temos aqui mais uma pergunta. E se for fruto de um concurso público? Sim, era nesse âmbito que eu estava a falar. Imaginemos, se for fruto de um concurso público, no sentido de que é a seguradora que vai celebrar o contrato com a entidade pública, efetivamente podemos estar perante um contrato público. E se estamos perante um contrato público, é obrigatória a emissão de faturas eletrónicas. A não ser que, por alguma razão, que eu agora não estou a ver qual, esta entidade seja uma micro, pequena ou média empresa para o qual a adequação, a obrigação de adequação foi estendida até 1 de janeiro de 2024. Aí só a partir de 1 de janeiro de 2024 é que teria que se começar a emitir faturas eletrónicas. E vale a pena fazer esta ressalva, que é, ainda que nós estejamos a executar um contrato público, pode ser necessário que a partir de 1 de janeiro de 2024 tenhamos que começar a emitir faturas eletrónicas, independentemente do contrato ter sido celebrado em momento anterior. Por isso, é necessária a adequação em momento anterior a 1 de janeiro de 2024. Ok, isto aqui é para a Safety. A Safety disponibiliza soluções que possam ser integradas com sistemas próprios de faturação já certificados pela AT. Sim, a Safety tem integração com mais de 180 softwares de faturação. E por isso, sim, é esse o nosso dia a dia e pelo qual trabalhamos. Depois disponibilizam um serviço exclusivo de emissão de faturação eletrónica e asseguram a comunicação das mesmas à entidade pública que se fatura. Correto, exatamente. Ou seja, nós fazemos a ponte entre o vosso sistema de faturação, ok, e os receptores de faturação eletrónica.
neste caso sejam eles públicos ou não públicos. Nós temos inúmeras entidades privadas que neste momento já estão a aproveitar este embalo e esta onda para solicitar aos seus fornecedores também faturação eletrónica. E por isso acabam, quando se ligam à rede de Safety Invoice Network, vocês acabam por estar perante um universo de 4, 5 mil receptores de faturação eletrónica que possam estar a trabalhar na Safety ou em outras redes e que nós comunicamos diretamente com eles. Por isso, sim, António, depois também se tiver questões mais, queira conhecer um bocadinho mais do detalhe da oferta, terei todo o gosto em contactá-lo e falarmos um bocadinho, está bem? Mas sim, a resposta é tempos. Uma pergunta, essa integração é via web service, via API ou por disposição de fecheiros? API. Temos web service, temos APIs, temos várias formas de poder fazer essa integração, mas a mais ágil, dinâmica e eficiente acaba por ser para a API. Ok, temos aqui o Álvaro, como se percebe, continuamos todos bastante baralhados em relação a este tema, pelo que seria bom que de uma vez por todas as regras fossem clarificadas. Um, eu aqui acredito sim, Bernardo, não sei se queres completar alguma coisa, obviamente concordamos todos com o que o Álvaro está a dizer, é sempre um tema e por isso é que nós, PwC Academy e Safety, Social Safety, temos feito questão de trazer este webinar, fizemos em maio, voltámos a querer fazer agora, porque efetivamente sabemos que é um tema que traz discussão, traz dúvidas e por isso queremos estar aqui um bocadinho mais próximos também dos operadores económicos e das entidades nestes temas e com a ajuda da PwC Academy esclarecer todas estas questões ou pelo menos tentar da melhor maneira aplicá-las à vossa realidade. Sim, eu acho que aqui só acrescentando, isto é um tema que tem dado que falar e que tem dado que esclarecer efetivamente pela mesma razão que a obrigação foi prorrogada até 1 de janeiro de 2024. Não é só porque há micro, pequenas e médias empresas que efetivamente carecem deste esclarecimento e que o Estado, neste caso, através das entidades competentes, deveria ter uma posição mais ativa em esclarecer e em coordenar esta implementação, mas porque efetivamente não houve, sim, não houve, não há outra maneira de dizer, uma preparação adequada por parte da administração pública e das funções que incumbem na implementação dos mecanismos de faturação eletrónica, porque como nós sabemos, como nos tem sido reportado por muitos daqueles que assistem e participam nestes webinars, muitas das vezes querem emitir faturas eletrónicas e são as entidades públicas que não estão preparadas para receber e processar. Portanto, há uma necessidade de aquilo que nós chamamos de consciencialização, awareness, para este tema, mas que, para além da safety, que neste caso está a fazer o trabalho de consciencializar, oferecendo também a solução para estes sistemas, há uma necessidade também de, naquilo que é a parte legal, e que há entidades que foram incumbidas de coordenar, há essa necessidade de começar a uniformizar e de forma uniforme as entidades públicas que estão obrigadas começarem a agir dessa forma, a não aceitar faturas que não sejam emitidas de acordo com o 299B, neste caso número 3, que é o que refere o modelo, quando assim seja e quando seja aplicável, como é óbvio. Nos casos em que não é aplicável, não devem existir. Mas faz parte de uma boa implementação a atuação concertada dos stakeholders neste mercado. Não estamos a conseguir ouvir, estás em mute. Desculpa, peço desculpa. Estava só aqui a responder à pergunta da Jéssica sobre o portal Safety Invoice Network continua a ser uma forma legal de envio de fatura eletrónica a partir de 1 de 2024. Sim, claro que sim, ou seja, já o é hoje em dia. Temos muitas
até PMEs e microempresas que, apesar da prorrogação do CCP, já o estão a utilizar, e que por isso continuarão a ter essa possibilidade e, obviamente, que sempre também disponíveis para ajudar no que for necessário. Bem, eu se calhar sendo 12 horas e não vendo aqui mais nenhuma questão, eu se calhar ia dar por encerrado esta segunda sessão do Invoicing Experience. Agradecer a todos a presença, agradecer à PwC Academy uma vez mais pelas ótimas explicações e o detalhe com que entraram nos vários temas. Acho que foi extremamente proveitoso para todos. E por isso, mais uma vez, obrigado. Espero ver-vos no próximo no e-Voicing Experience. Ok? Obrigado. Muito obrigado.